Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. E é por isso que o Desperte Sua Vida está aqui todas as terças-feiras, 11 horas da manhã, justamente trazendo através da regressão e diversas técnicas esse despertar para a sua vida que é tão importante para a sua evolução. Pessoal, todos os dias as pessoas me perguntam muitas coisas sobre a regressão. Então hoje eu vou falar mais para você sobre essa terapia na qual eu sou especialista, tá certo? Eu sou Erika Watanabe. Visita o meu site www.despertesuavida.com.br www.despertesuavida.com.br. Nas minhas redes sociais, @EAWCoaching, o WhatsApp 11 94 994 8054 11 94 994 8054 e você já pode pegar o seu papel, a sua caneta, o seu copo com água para anotar toda a informação que é muito bem-vinda para a sua evolução, tá certo? Então, antes de mais nada, precisamos entender que nós somos seres em evolução, não é? E cada encarnação é uma oportunidade de crescimento. Mas como acontece essa encarnação? Você pode estar me perguntando. Bom, antes de encarnarmos, a maioria de nós passa por um planejamento encarnatório. Neste planejamento, definimos de forma abrangente, juntamente com os nossos mentores, quem seriam os nossos familiares mais próximos. Marido, esposa, filhos, o grau também de provas e expiações, que é justamente isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Provas e expiações que teríamos na nossa encarnação. Então, escolhemos passar por muitos desafios, de modo a expiar os erros do passado e para o nosso crescimento, além disso, é uma nova oportunidade para nos reconciliarmos com aquele que tivemos problemas no passado. Então, veja bem que tudo na vida, tudo que acontece com a gente, depende do ângulo que você vê, né? Você enxerga ou o sofrimento, a dor, e você pode trazer aí uma repetição de padrão, ou você pode enxergar como uma oportunidade para você realmente evoluir, para você realmente passar por aquela fase, sair uma pessoa melhor, se tornar uma pessoa melhor e entrar neste processo de evolução. Quando reencarnamos, recebemos a bênção do véu do esquecimento e não nos recordamos de nossas vidas passadas. Se não fosse assim, como conviveríamos com os nossos desafetos, que nos prejudicaram tanto em vidas passadas, mesmo que eles hoje sejam os nossos pais, maridos, filhos, etc. Então, veja bem, nós temos essa bênção do véu do esquecimento, porém, nós temos vários insights, várias lembranças, não é? E aí você pode estar me perguntando, Érica, então por que eu procuraria uma terapia de regressão, se a gente já tem essa bênção do véu do esquecimento? Mas nós temos também um merecimento. Um merecimento que justamente quando nós realizamos a sessão, você pode entrar em contato com partes, não é tudo, tá? Com partes da sua história, para que você realmente tome essa consciência e possa então ressignificar e tratar. Certo? Então eu acredito muito em relação a isso, que todos que chegam até mim estão no seu momento de evolução, que realmente conseguimos ali no meio daquela sessão
a gente trazer informação que justamente você vai ter para a sua evolução. Por isso que a gente tem o véu do esquecimento, porque não são todos que estão neste preparo, nessa fase de evoluir. Lembrar somente o necessário, conhecereis a verdade, ela vos libertará, não é? Se não fosse assim, como que conseguiríamos deixar nossos vícios e trauma nesta encarnação? Então, muitas vezes, a gente acompanha vícios, tanto físicos quanto vícios emocionais, de vidas passadas, não é? E nós, quando fazemos esse planejamento, viemos para cá com esse intuito de passar por essa evolução, aprender com os nossos erros do passado, porém, muitas vezes fica pesado, porque a gente se perde da gente mesmo. Portanto, ao encontrarmos, ao encarnarmos, nós deixamos para trás todo o passado, não é? Então, quando a gente encarna, a gente deixa todo o passado, mas não é tão simples assim, porque nós escolhemos uma encarnação de aprendizado e de crescimento também, né? E a gente não veio aqui para descansar. A gente veio aqui para evoluir. Portanto, nós não estamos aqui de férias. É como a quarentena. Nós não estamos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, descansando. Nós temos que vigiar, nós temos que ter clareza do que vamos aprender com isso, como sairemos dessa, né? E se não aprendemos nada, e se não saímos dessa melhores, então nada disso vai ter valido a pena. Não é? De repente a gente repete de fase novamente. Portanto, escolhemos sim nos relacionar com muitos que nos prejudicaram no passado. E nós escolhemos sim passar por problema que no passado causamos aos outros e escolhemos sim lidar com situações para superarmos nossos traumas do passado. Então imagine você que tem uma missão, né? Uma missão de ser mais tolerante, mais paciente, porque numa vida você foi 0, não é? Então você se comprometeu de vir nessa para ser uma pessoa mais tolerante, mais paciente. É bem provável que nessa vida você não vai ser um monge, você não vai virar um monge, mas sim terá uma oportunidade para que você realmente pratique essa tolerância, não é verdade? E que essa tolerância, de certa forma, seja testada, porque se não vem, como que você vai melhorar? Como que você vai se tornar uma pessoa melhor? Como que você vai desenvolver essa qualidade se não vem tudo isso? Eu sempre falo que quando a gente pede paciência, oh meu Deus, me dá paciência, ele vai te dar paciência. Mas como que ele vai te dar paciência? Trazendo situações para você praticar essa paciência. Aquilo que não te incomoda, não te evolui. Isso é fato. Se você senta numa cadeira confortável, que toma conta de todo o seu corpo, você não vai levantar dali. Se você senta numa cadeira com pregos, é bem provável que você se levante para ir em busca de algo melhor para você. E é assim que está acontecendo hoje com a sua vida. Então, encarnarmos muitas vezes nos milhares de anos que estamos aqui no planeta Terra e estamos sempre em busca de evolução, não é verdade? Mas peguemos aí um espírito, vamos pegar um espírito de luz, de muita luz como exemplo, como Jesus, não é? Nós encarnamos tantas vezes, mas qual que é a distância entre nós e Jesus? Sem trazer a comparação, mas somente para a gente medir essa distância de grau de evolução, não é? Está muito longe disso acontecer. Porque imagina só quantas encarnações nós falhamos, não é? Em outras, além de não aprendermos o que estava no nosso planejamento, ainda criamos débitos, karma negativo, o que acaba dificultando ainda mais a nossa encarnação futura. Ou seja, não basta os desafetos, não basta tudo que aconteceu lá atrás, em outras encarnações, nós temos essa vida que muitas vezes a gente, ao invés de encarar tudo aquilo que está vindo a nós e trazer essa evolução e trazer isso para o nosso crescimento, a gente ainda bate o pé como uma criança birrenta e acumula mais débitos.
não é? Então, como se não bastasse tudo isso, alguns dos nossos desafetos de vidas passadas, quando desencarnam, também continuam com raiva da gente e buscam vingança. Então, devido ao passado, com eles, né, nós temos uma conexão e um elo de ligação. Então, de um jeito ou de outro, eles nos perseguem, querendo nos prejudicar. Então, são chamados dos nossos obsessores. Além disso, mesmo com o véu do esquecimento, traumas marcantes de nossas encarnações passadas ficam no nosso ser inconsciente. E alguma dessas coisas que pode estar relacionada a coisas que vimos, lugares que passamos, pessoas que encontramos. E aí meio que ativa essa tendência, essa memória. E este trauma ou dificuldade acaba se desenvolvendo novamente nesta encarnação, de modo a superarmos e nos fortalecermos. Tá certo? Mas o que a regressão tem a ver com isso, Érica? Você deve estar me perguntando. Bom, a regressão tem tudo a ver com isso. A encarnação por si só é cheia de desafios, de aprendizados. Mas fica ainda mais desafiador com os obsessores, os traumas do passado. Seria como se a sua encarnação fosse como subir uma montanha. E essa subida, por si só, ela já é cansativa, ela já é difícil, desafiadora. Mas aí vem o frio, a neblina, a chuva. Daí fica mais desafiador ainda, não é mesmo? É aquela chamada de consciência que a gente fala, nossa, quando você pensa que não pode piorar, piora ainda mais. Mas e se eu te falasse, de algum modo, se eu te falasse que de algum modo fosse possível diminuir esse frio? De algum modo fosse possível afastar essa neblina, essa chuva, enquanto você sobe essa montanha? Bom, a regressão pode te ajudar muito neste sentido. Através da regressão, acessamos situações do seu passado que pode ser desta vida ou de vidas passadas, ou do seu próprio estado de entrevidas, e trazer essa harmonização das situações da sua vida. Vamos supor que você prejudicou uma pessoa numa vida passada, e ela perdeu tudo que tinha. E depois que ela desencarnou, ela passou a te perseguir. E desta forma, tentando te prejudicar de todas as formas. Profissionalmente, financeiramente, querendo que você nunca tenha nada. E quando você começa as coisas a dar certo, você volta para trás. E você começa então a ver a sua vida sendo toda prejudicada na família. Começa então a perder até mesmo a família. Então você imagina essa situação. Ela está tentando te prejudicar até mesmo na sua saúde. Enfim, com a sua permissão. Não é? Porque lá atrás você fez algo para ela e você, de repente, não teve essa tomada de consciência para que realmente você evoluísse. Então, nesta vida, você vem e você, às vezes, desvia do seu caminho. Com a permissão dos nossos mentores, dos seus mentores, nós conectamos com esse espírito, acessamos a sua vida passada, entendendo o que houve e ajudamos este espírito e o que ele está tentando te prejudicar no passado, a gente consegue verdadeiramente trazer esse ressignificado e ele perde o interesse da vingança. Porque ele consegue também a sua evolução, ou seja, a regressão ela tem uma missão não só de trazer a evolução para o cliente, mas também para o espírito, não é? E eu tenho um exemplo de um cliente que justamente tinha um contrato
tinha um contrato com essa minha cliente que foi toda uma história onde realmente ela foi traída e ela queria até mesmo cometer suicídio. Quando a gente fez essa quebra de contrato, quando realmente a gente encaminhou esse espírito, essa pessoa começou a ter mais clareza, até naquele momento que ela estava muito nervosa, ela conseguiu trazer o perdão. Então, são várias coisas, várias situações que a gente pratica e a gente vê o quanto é gratificante essa terapia. Não é? Só o fato de você saber que esse espírito, que ele quer vingança, que te acompanha, que é o seu obsessor, que quer te destruir, ele deixa de ser o seu obsessor e ainda consegue encontrar um caminho da luz, então isso não tem preço, não é? Então, esse foi apenas um exemplo dos milhares dos tipos de obsessão que existe. Mas se o seu problema não é um obsessor, e sim um trauma que você viveu no passado, como, por exemplo, uma vida passada, você pulou num lago e morreu afogado. E hoje você tem medo de muitas coisas, não somente de água ou de nadar, mas é uma pessoa insegura, tem medo de tentar, não é? Aqui eu sempre falo que muitas vezes a criança vai, nada, tem medo, de repente trata, né, com algum profissional um medo desta vida de nadar e de repente não vai na raiz do problema que está lá atrás quando cometeu o suicídio. Então a gente entra em contato com a permissão dos mentores, acessamos essa vida passada, conversamos com o seu eu do passado e fazemos uma harmonização de modo que você trate e que você realmente entre em contato com esse trauma, tá certo? Então, você supera aquela experiência, traz para você uma nova ressignificação, melhorando o seu eu hoje, tá certo? Porque a gente precisa resgatar, até mesmo nesta vida, os nossos eus que fica lá na infância, nossa criança, né? Muitas vezes a nossa criança, ela foi abandonada ou a gente deu um significado de abandono, tá certo? Então, este foi apenas um exemplo das milhares de situações que a regressão pode te ajudar. Se você realmente pensa em fazer essa regressão, em fazer essa terapia, eu super aconselho, pelo menos faça uma sessão para que realmente você tenha esse contato com essa experiência. E você imagina só, diante de várias situações, né? Se a gente tem aí, vamos jogar baixo, né? 80 encarnações, e dentro dessas 80 encarnações, a gente cria um desafeto, apenas um, que eu acho impossível, por mais evoluído que sejamos, mas se a gente cria um desafeto em cada encarnação, não é? Imagina só quantas coisas nós temos para resolver, não é? Então, eu acho que a evolução ela começa justamente quando a gente tem essa tomada de consciência, quando a gente traz para a gente aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente precisa ser melhor e trazer todas as nossas partes para que realmente a gente possa ser inteiro e a gente aproveitar tudo que acontece com a gente para a nossa evolução. As pessoas têm receio de que fique inconsciente na sessão de regressão, ou se não vai voltar. Eu garanto para você que você fica o tempo todo consciente. Eu preciso de você consciente para conversar comigo, para lembrar de tudo e para participar da sessão. E sim, pode ser online. Aliás, 80% dos meus atendimentos são online. Hoje, por causa da pandemia, é 100%. Não é? E não existe diferença alguma do presencial. Imagine que vamos acessar situações centenas de anos atrás, décadas, que ocorreu e até mesmo em outros países. O fato de estarmos conectados à distância, isso não quer dizer nada, não é? Não precisamos estar presencialmente juntos. É preciso estarmos conectados com a espiritualidade para que não exista nenhuma barreira
e nem distanciamento, e também exista o respeito, a confiança que você tem em mim, a conexão verdadeira que temos nessa sessão, tá certo? Então essa conexão com o nosso eu, com a espiritualidade e a confiança que estabelecemos, nós criamos uma espiritualidade de luz para nos pautar em qualquer situação que venha acontecer, tá certo? São diversos os atendimentos que eu faço, são maravilhosos os depoimentos. Ainda essa semana foi incrível. Uma filha que não se dava com a mãe. A gente viu numa vida passada que a mãe acabou terminando um relacionamento o qual era para ser o pai dessa menina. Essa menina fica revoltada porque a mãe dá um outro pai para ela e depois a gente consegue harmonizar essa situação. Isso é maravilhoso, não tem preço. Isso é harmonia, isso é evolução, isso é tomada de consciência, isso é trazer você para a mudança verdadeira. Então marque a sua sessão 11 94 994 8054 11 94 994 8054. Casa Céu, hoje às 20 horas, vai ter uma palestra online. Visita lá o meu site e as minhas redes sociais do @EAWCoach, que eu compartilho, e também direto no Facebook da Casa Céu, tá certo? Terça-feira que vem será a minha palestra online. E vamos para o nosso momento, né? Que eu amo, que eu me entrego. E eu tenho falado muito que agora, neste momento da quarentena, eu estou proporcionando para você uma... eu trabalho com várias metodologias e eu estou proporcionando para você uma sessão gratuita de regressão ao você adquirir, comprar a avaliação comportamental. Eu trabalho com essa avaliação comportamental que você vai trazer para o seu consciente todo o seu perfil, o seu comportamento, como que você funciona. Quando a gente vai comprar algum aparelho, a gente quer olhar o manual. Então, a avaliação comportamental é o seu manual, tá certo? Então, como você funciona para que realmente isso fique poderoso na sessão de regressão. Então, você compra a avaliação e ganha a regressão. E também eu faço diversas técnicas nos meus atendimentos. Eu utilizo programação neurolinguística, eu utilizo o coach ericksoniano, que é uma linguagem para o seu inconsciente. O coach, já a metodologia para te trazer para a ação, para o movimento, né? Porque tudo tem ação, oração, meditação, tudo tem ação. Então, te traz para esse movimento de realmente agir, tá certo? Também faço ali a constelação, que é toda uma linha para a gente acessar os seus ancestrais, toda uma linha para a gente respeitar, inclusive, da onde você veio, tá certo? Então, tudo isso para você, tudo isso para sua evolução, tudo isso para você ter um ótimo resultado. Então, vamos agora fazer tudo que a gente falou aqui. No final, eu gosto de fazer essa oração, meditação, conforme faz sentido para você, para que realmente a gente internalize no nosso inconsciente todo esse aprendizado. Respirando profundamente, sentindo agora as batidas do seu coração, esse movimento respiratório, trazendo agora uma energia, uma luz verde que vem pelas plantas dos seus pés e toma conta de todos os seus membros inferiores, tocando agora em cada membro superior, canalizando agora no cardíaco, curando de toda mágoa, de todo ressentimento, livrando você de todo medo que te trava, livrando você agora de toda a culpa que te impede de sentir prazer na vida, de toda a vergonha que te retrai, de toda a tristeza que impede você de sentir o amor verdadeiro, incondicional. E você vai agora, com essa energia passando pela sua laringe, que te dá muita dor de garganta, porque você aguentou muita coisa, você segura muita coisa dentro de você. Inclusive, você é uma pessoa que você não sabe falar não. Você é uma pessoa que você não sabe falar não porque você quer ser aceita no mundo. Você quer ter um lugar no mundo, você quer ter esse direito de pertencer, então você vai pertencer, você vai se valorizar, você vai se amar. Traz agora para você uma luz rosa do amor,
amor envolvendo completamente o seu corpo, onde essa energia negativa que anda no universo não atingirá você. Também receba agora uma luz dourada de Cristo para te dar sabedoria, auto-perdão, evolução e força para agir. 11 94 994 80 54. Te espero até terça-feira que vem. Beijo, obrigada, tchau!